Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um programa, uma palavra para o seu dia. Uma alegria imensa poder chegar até você, a sua casa, para rezar um pouco com a sua família, meditar a palavra de Deus. Eu quero que você também pegue a sua Bíblia aí na sua casa e possa acompanhar com carinho a palavra de Deus e ouvir aquilo que Jesus tem a nos dizer. O evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 14, versículos 13 ao 21. O texto diz assim: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante desse relato do milagre da multiplicação dos pães. E esse milagre acontece justamente após a morte de João Batista. Jesus, que está triste, está abatido, e ele prefere se recolher diante dessa situação. Mas as pessoas estavam tão sedentas da palavra de Jesus, desta presença de Jesus, porque era uma presença reconfortante. Era muito bom estar com Jesus. E estas pessoas perceberam que era bom estar com Jesus. E seguiram a pé até o lugar onde estava Jesus. Olhar para o texto de hoje é olhar para a realidade da nossa vida. Após Mateus fazer esta introdução, ele começa esta outra parte do texto dizendo: ao entardecer. Depois de viver um dia de luz, eis que começa a entardecer. Começa uma noite escura. Tantas e tantas vezes nós vivemos a nossa vida e diante das situações, de inúmeras situações, nós vivemos esse momento de entardecer. E quando a gente está angustiado, o entardecer, o final do dia, quando começa a anoitecer, é um momento angustiante, de inquietação.
Porque se nós estamos agitados internamente, interiormente, nós não conseguimos nem sequer dormir. Esse é o contexto em que aquelas pessoas se encontravam. Ali Jesus está com eles, um lugar deserto e a hora que já vai adiantada. Porém, esse lugar deserto também é um lugar do encontro. Por isso, naqueles momentos de deserto que nós fazemos, ou também chamados retiros espirituais, é momento de encontro. Encontro com Deus e encontro consigo mesmo. E é isso que Jesus promove. O encontro entre as pessoas e o encontro com Ele, o Filho do Pai, que foi enviado para a salvação do mundo. E aqueles discípulos que estavam ali com Jesus disseram: despede-os para que eles possam ir comprar comida. E qual é a atitude de Jesus? Eles não precisam ir embora. Ninguém precisa ir embora. Nós precisamos ter esse coração acolhedor, sensível às necessidades daqueles que necessitam de nós, sem precisar abandonar ninguém. E é assim que nós precisamos olhar para a palavra. Fazer com que a palavra de Deus ecoe nos nossos ouvidos. Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. E aí acontece algo extraordinário, porque eles começam a olhar um para o outro e dizem para Jesus: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E o que Jesus diz? Trazei-os aqui. E faz essa preparação para que todos possam ficar alimentados. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, na relva, ali se acomodassem. É um momento de preparação para receber o alimento. Jesus que pega aqueles 5 pães, os 2 peixes, ele ergue os olhos para o céu, dando graças, e pronuncia a bênção. É assim que nós vivenciamos todas as celebrações da Eucaristia. Pão e o vinho que são colocados como oferta. É dado graças e logo em seguida a partilha dos pães. Jesus pegou aqueles pães, deu aos discípulos e os discípulos distribuíram às multidões. Veja, nós precisamos observar que nós também temos uma missão específica. Jesus que faz o milagre em nós, mas Jesus também conta conosco para que o pão seja distribuído. Jesus conta conosco para que as pessoas possam se acomodar, acalmar os seus corações e preparar o seu coração para receber esse pão. É isso que nós fazemos todos os dias, quando nós dispomos de um tempo para ouvir a palavra de Jesus, o alimento. Nós sentamos, respiramos, podemos dizer, nós relaxamos um pouco, esquecemos as realidades externas, porque Jesus quer nos dar o alimento da palavra, alimento que nos fortalece. E quem sabe você esteja vivendo esse momento de entardecer, esse momento de angústia na sua vida. Eu quero rezar por você, pela sua família, pelas suas intenções. Por isso eu quero que você também deixe aqui no comentário desse vídeo aquilo que está no seu coração e o que você gostaria que fosse lembrado na oração de hoje, para que nós possamos rezar juntos e evangelizar juntos. Jesus conta com cada um de nós. Evangelizar é preciso.